Hoje eu trago para vocês aqui no canal esse tema de rosas azuis, tá? São três, uma mais escura, a primeira aqui, a do meio um tom mais clarinho e um botão também mais puxadinho aqui para um claro. Há algumas folhas, um fundo bem simples e alguns botõezinhos ali no fundo. Aqui, ó, eu já pintei a primeira rosa, que é a rosa mais escura. Essa pintura aqui tá lá no Facebook, no meu grupo, seguidores Selma Moreto Pintura em Tecido. Tem uma live onde eu fiz a pintura dessa rosa aqui, tá? E eu decidi vir aqui pro canal para dar continuidade nesse tema. Então, quem quiser a pintura, né, de como foi feita, a forma como foi feita essa pintura aqui, dessa rosa mais escura, é só entrar lá no Facebook, lá no grupo Seguidores Selma Moreto Pintura em Tecido, que tem uma live ensinando o passo a passo dessa rosa, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui as cores que eu vou usar: branco, azul hortênsia, azul bebê, azul cobalto e azul petróleo, tá? São essas cores aqui que eu vou usar em toda essa rosa. Eu uso o clareador de fundo. Eu passei aqui o clareador nessas pétalas aqui, tá? E vou começar a trabalhar nelas. Então, primeira cor que eu vou usar aqui já é o azul bebê. Ó, vou começar aqui na divisão entre essa pétala aqui e a pétala que tá por cima, tá? Ele vai ficar assim, ele é um azul bem clarinho, né? O azul bebê. Então, a gente vai fazer uma base aqui com ele, só um fundinho, porque essa rosa ela é mais clara. Então, eu preciso vir com tons mais claros, né? E depois, em algumas partes, eu vou fazer um pequeno sombreamento só com os tons mais escuros, né? Com o tom mais escuro, que no caso é o cobalto, o azul cobalto ali, e um pouquinho do petróleo. Então, aqui tem outra pétala. Vou fazer duas de uma vez. Na verdade, vou fazer três, que aqui tem uma pequenininha também, ó. Então, já faço o preenchimento todo aqui. A base, né? Pronto. Agora, o azul hortência. Ó, eu vou colocar aqui em alguns lugares. Não é? Ele é um pouco mais escuro que o azul bebê e ele é diferente também. É um outro tipo de azul, né? Ó, vou puxando. Não fica divisão de tinta, ó, eu coloquei aqui, mas agora eu venho trabalhando, esfumaçando. Aqui. E aqui também. Certo? Pincel que eu usei, o pincel número 10, série 456, da Condor. Agora eu vou usar o tom mais escuro, que é o cobalto, né? O azul cobalto. Então, vou começar nessa pétalazinha aqui, ó. Também na divisão entre uma e a outra. Agora, eu tô com outro pincel, o pincel da série 454 lixado, tá? Bem suave aqui a divisão, e aqui também, ó, que vai marcar a separação entre as duas pétalas. E venho esfumaçando para ir suavizando esse tom mais escuro, ó. Então, ele vai ficar mais marcadinho aqui, ó,
no começo e depois a gente vem puxando só com a sujeirinha da tinta, ó, e vem suavizando, ó. Para não ficar aquela divisão, colocar a tinta forte aqui e deixar aquela marcação. Tem que suavizar, tá? O que vai acontecer? Vai ficar mais escuro aqui, aqui no meio vai ficar mais claro. Aqui, ó, só com a sujeirinha também do azul cobalto, ó, onde a gente já tinha colocado o hortênsia. Aqui e aqui. Então, a gente vai dar volume na pétala, vai dar aquele efeito de que parece que ela tá viradinha, porque tem sombra, tem luz, né? Não é tudo um efeito só, uma cor só. Põe mais um pouquinho aqui, ó. Como eu uso referência de fotos reais, por exemplo, desse caso aqui é rosa, né? Foi baseado numa foto real, então tem muitos efeitos em cada pétala. Então, a gente copia todos os efeitos para ficar igual. Aqui. Aqui. Então, aqui também. Sempre trabalhando bastante esse esfumado para não ficar a divisão, tá? Tá. E o petróleo, ele vai vir só em alguns pontos, bem pouquinho, ó, aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. E aqui um pouquinho também. Aí eu lavo o pincel, seco. Ó, venho aqui, conserto também para não ficar assim, divisão, como eu falo sempre. Ó, vai ficar bem suave, ó. Tá? E agora a gente vai iluminar com o branco, que é a última cor. Aqui, ó, no contorno da pétala. Aqui na parte do meinho, ó, eu vou colocar bastante branco aqui, ó. Aqui eu fiz o branco no contorno e aqui vai ser no meio, tá? Misturo com as outras cores de fundo. E aqui eu ponho branco, ó, nessa pontinha que tem aqui. Aqui vai um pouquinho também. Ainda não vai aparecer muito porque não tem fundo. Da hora que eu trabalhar o fundo aqui, ela vai se destacar mais, tá? Essa aqui de dentro também, ó, vou contornar aqui com o branco. Simples assim. Agora a gente vai para essas aqui de cima. Bom, eu já passei então o azul bebê, ó, nessa pétala, nessa grandona aqui de trás
Aqui também tem uma e aqui um pedacinho, tá? Então não tem segredo nenhum. Eu fiz a base igual eu fiz ali nas outras que eu trabalhei antes, tá? Agora o azul hortênsia, ó. Começo de novo igual. De dentro, do comecinho da pétala que tá por trás da outra, pra fora, tá? E puxo um pouquinho, ó. Que já vai dar uma mudada aqui na tonalidade. Contorno. Ó, vem todas elas na parte de dentro. Ó, dou uma leve puxadinha para fora. Trabalho aqui para espalhar, para não ficar marcação, divisão. Agora, o azul cobalto, sempre essa sequência, tá? Primeiro azul bebê, depois azul hortênsia, depois azul cobalto e por último o petróleo. Então, ó, coloquei mais cor aqui e agora eu venho só com a sujeirinha aqui, ó. Não precisa colocar mais, pegar mais tinta. Pra ficar bem sutil, pra gente não escurecer demais. E aí eu venho, ó, esfumando. Agora, o azul petróleo. Bem pouquinho também, ó. Aqui nesse ponto. Aqui um pouquinho. E aqui. Aqui só uma sujeirinha. E agora o branco, de novo, contornando. Não é para ficar aquele branco também muito marcado, não. É bem sutil, ó. Eu venho pegando de pouquinho no cantinho do pincel, contorno aqui a pétala e dou uma leve puxadinha para dentro para misturar com o azul.
Próximas pétalas, também já passei aqui então o azul bebê. E venho de novo a mesma sequência, ó. Hortênsia. Ó, deixo a lateral mais clara, venho na parte do meinho aqui com hortênsia um pouquinho mais escuro. Fica bem sutil, mas já vai aparecendo a divisão entre uma e outra, né? Depois a gente só vem reforçando com o azul cobalto e o azul petróleo. Dou umas puxadinhas aqui, ó, que ela tem umas ondinhas essa pétala aqui, umas dobrinhas. Azul cobalto. Ó, bem rente aqui a divisão das pétalas. Coloco e venho, ó, esfumando. Bem sutil. Aqui eu escureço um pouco mais no comecinho. Agora eu dou uma limpadinha aqui no pincel. Ó, e venho só misturando. E então, por último, o azul petróleo. Só em alguns lugares. Aqui tem um pouquinho. Nesse ponto aqui também. E aqui. Lavo o mesmo pincel para poder usar ele mesmo, né? Que eu já gosto desse aqui, que é o número 10. E venho agora, ó, de novo com o branco, né? Que é a última cor. Como eu disse, não precisa colocar muito branco, só o suficiente mesmo para separar uma pétala da outra. Aqui, ó, tem um branquinho bem aqui no meio, seguindo o formato da
arredondado aqui da pétala. Caso não pegue muito bem o branco aqui agora, assim que secar, eu volto e retoco, tá? Ele vai acabar dando uma sumida, eu quero que fique mais marcadinho aqui. Então, a tinta secou, volta e retoca. Sempre precisa estar retocando, né? Algumas coisas depois que seca. Então, essa aqui é a pétala que eu falei que ela tem umas dobrinhas, umas voltinhas aqui, ó. Então, eu puxo o branco aqui pra dentro. Aqui também. Agora, mais algumas pétalas aqui. Já comecei, já passei o azul bebê, já passei o azul hortênsia, tá? E quanto mais no meinho da rosa, mais atenção e cuidado a gente tem que ter, porque é mais difícil, né? As pétalas vão ficando mais pequenininhas, dá mais trabalho, então tem que ter bastante observação, bastante concentração aqui para conseguir reproduzir todos esses efeitos, todas essas pétalas miudinhas aqui do meio, tá? Então, agora já venho com o azul cobalto, cortando aqui, fazendo a divisão das pétalas. E como eu disse, né? Com bastante concentração agora é para não errar. Para não se perder. É muito normal a gente acabar se perdendo nessas pétalas miudinhas aqui. Porque são muitas, né? Eu vou marcar os tons aqui. Depois eu venho misturando as cores aqui certinho. Primeiro eu vou passar marcando aqui. Para dividir elas, né? E saber onde é que termina uma, onde começa a outra, para não errar. Ó, vem esfumaçando. E vai sumindo toda essa marcação. Agora eu vou pegar um pincelzinho da série 421, né? Que é um
Pincelzinho mais cerda mais macia, mais curtinha. Esse aqui é o número 0. E o azul petróleo, ó. Vou marcar em algumas partes aqui também. Como são partes bem miudinhas, né? Aí eu peguei um pincel menor para facilitar. Mas eu sempre digo que pincel vai de cada um, tá? Cada um tem o seu costume, quem já pinta, né? Então acaba usando aquele que se adapta melhor, que tem mais facilidade. Um pouquinho do azul cobalto aqui para não ficar muito escuro. Ó, eu tô com o azul cobalto agora. Agora o branco, vou usar esse mesmo pincel aqui, né? Já que, como eu disse aqui, as pétalas são menores. Então, em todas elas, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou usar aqui também no comecinho, ó, o branco. Parte de dentro, na parte, ó, ela faz uma voltinha aqui. Então, aqui tem luz, né? E aqui na parte de fora. Aqui tem uma pontinha.
Então agora a gente já vai para a parte do... Deixa eu ajeitar aqui para a parte do miolinho mesmo, a parte de dentro, a parte mais complicada, tá? Eu já passei aqui um pouquinho dos tons mais claros, agora eu já venho aqui, ó, com o azul cobalto e vou preencher onde eu deixei em branco aqui, onde tem os tons mais escuros. Eu nem passei clareador aqui no meio, porque não precisa, é uma área muito pequenininha, então não precisa de clareador. Então agora, em vez de eu vir aqui, ó, já preenchendo por baixo com um tom claro, aqui eu tô só, aliás, com o azul cobalto, tá? Só marquei com os tons claros aqui para mim não me perder. E venho fazendo esse preenchimento. Aqui no meinho, ó, também já escureço. Agora a gente vem, ó, dar uma esfumada aqui em toda essa parte do miolo com o azul cobalto mesmo. Que o miolinho vai ser um pouco mais escuro, né? Por conta das pétalas estarem todas ali juntinhas, mais fechadinhas aqui na parte de dentro. Então, ó, vem dar uma esfumada aqui. E agora eu venho com o petróleo por cima do azul cobalto. E marco. Como eu disse, não precisa ir em todos os lugares com o petróleo, tá? Ó, pode ver que eu não passo em tudo, são alguns lugares. O branco.
Agora eu vou fazer aqui algumas gotinhas de água, tá? Vou ensinar vocês a fazer algumas gotinhas. Para isso eu vou usar aqui um pouquinho do cobalto e um pouquinho do hortênsia. Vou misturar. Eu vou fazer uma aqui. Então, olha aqui. Ó, aqui é a parte de cima da gota. Eu vou fazer ela meio que escorrendo para cá, tá? Então ela tá puxadinha para cá, ó. E aqui é a parte de dentro, ó. Tá? E agora aqui embaixo eu vou fazer a sombra dela do lado de fora. Ó, nesse formato aqui, ela vai ficar compridinha aqui mesmo. Não é como essa aqui, que é redondinha. Porque eu misturei para não ficar tão escuro, tão um azul tão marcado aqui, mais suave, né? Já que é uma rosa clara, então para não ficar assim um tom muito escuro na gota, a gota não ficar muito escura, tá? Agora com o branco por dentro aqui, ó, na parte de baixo, eu contorno aqui o lado de dentro dela. Pouquinho só no cantinho do pincel de branco. Puxo aqui pra cima. Agora com um pincel filete, qualquer filete. Ó, eu vou fazer um pinguinho aqui em cima do lado escuro. Um ou dois, tá? E aqui eu só marco mais um pouquinho o contorno do lado de dentro da gota. E tá pronta. Vamos fazer mais para mostrar. Eu vou fazer aqui nessa pétala grande, tá? De novo, ó, misturinha com o azul cobalto e o azul hortênsia. Então, eu venho aqui, ó. Esse pincel que eu tô usando aqui, ele é da série 441, número 0, mas pode ser da série 421, número 0 também. Então, aqui, ó, fiz um meio círculo para baixo e agora eu vou fazer um meio círculo de baixo para cima. Então, vai ficar aqui, ó, escurinho dentro da gota, da metade para baixo, né, até a metade mais ou menos. E embaixo, do lado de fora da gota, onde vai ser a sombra da gota na pétala. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Que na outra pintura ali eu fiz duas, então aqui também eu vou colocar duas, uma pertinho da outra, ó. Escureço do lado de dentro, da metade para baixo, um pouquinho. E depois aqui embaixo, na parte de fora da gota, que vai ser a sombra dela. Tá? Agora eu lavo o pincel. E venho com o branco, bem pouquinho também de branco, na parte de dentro da gota, dessa metade de baixo que ficou mais clarinha. Ó. A outra também, bem sutil. Tá? E com o filete, eu venho, ó, e faço um pinguinho aqui dentro dela, na parte de cima, na parte escura. Nas duas, ó. E aí eu vou usar um pouquinho do azul petróleo, mas bem pouquinho agora, só para marcar um pouquinho aqui embaixo, ó. No filete, tá? Ó, só uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá? E é isso. Bom, agora continuando aqui a última flor, né? Essa aqui é uma flor semi-aberta, não é nem um botão e nem uma flor aberta como essas que estão de frente aqui, né? Então, ela tá um pouquinho fechada, tá? Eu já passei aqui o azul bebê, já passei o azul hortênsia. Agora eu vou usar uma cor a mais das que eu usei daqui nessa rosa aqui do meio, tá? Que é o violeta cobalto. Então, depois de passar esses dois tons aqui, ó, em alguns lugares só que eu vou sombrear com ele, bem pouquinho, tá? Ó, aqui,
É só uma coisinha bem de leve mesmo em algumas partes, tá? Aqui em cima, ó, nessa pétala aqui também, ó, só a sujeirinha no pincel. Tá? Só isso. Agora sim, eu venho com o azul cobalto e marco um pouco mais aqui as divisões, né, das pétalas. Ó, venho até por cima aqui do violeta cobalto. Aqui, ó, tem dobrinhas nessa pétala aqui. Ó, tem duas dobrinhas aqui, tá? Eu venho aqui, contorno elas também. Aqui a pétala de trás. Escureço aqui esse comecinho. Essa. Pode ver que eu esfrego bastante o pincel aqui, ó, pra ficar bem uniforme, não ficar mesmo divisão. Ó, vou marcar essa aqui também, a parte de dentro. Agora vamos de azul petróleo. Só nos pontos mais escuros. Onde tem mais sombra. E agora, o branco. Vou pegar um pincel menor agora. Pincel 0, série 421. Para fazer essas partezinhas aqui onde o outro pincel não consegue dar o efeito, né? Porque ele é muito grande. Então, aqui. Aqui ela tem uma pontinha que sai para trás aqui, ó.
E ela é dessa pétala, tá? Aqui eu tô usando o azul cobalto para ressaltar aqui alguns efeitos. Aqui embaixo, ó, um pouquinho do azul petróleo. Então, de novo, ó, já vou fazer essa parte todinha aqui agora. Passei o azul bebê e agora o azul hortênsia. Já mostrei, né, todo esse processo, mas eu vou mostrar essa parte aqui de novo, porque é a parte do miolinho, né? Então, vou mostrar um pouquinho mais detalhado aqui para facilitar, porque eu sei que a parte do miolo não é fácil de fazer, tá? Apesar que aqui, ó, não tem muita pétala miudinha, não. É tudo são pétalas um pouquinho maiores. Então, aqui, ó, ela vai fazendo essas curvinhas, ó, arredondadas aqui, seguindo o formato do miolinho da rosa. Vem. Aqui tem outra. Agora um pouquinho do violeta cobalto. Pode ver que não fica bem marcado, fica bem pouquinho, só uma sujeirinha mesmo. Azul cobalto agora.
aqui é a parte do centro, né? Bem o meinho mesmo aqui, ó. Tá? E as pétalas que vão contornando esse centro, né? Esse meinho aqui. E agora, o azul petróleo. Lavo o pincel e venho esfumando para misturar os tons. Agora a gente vai iluminar com branco. Começar aqui, ó. Tem uma sombra aqui, ó, dessa pétala, tá? Então, por isso que ficou bem escurinho aqui, tá? Então, venho com o branco e marco o contorno aqui dessa sombra.
aqui na parte do meinho, ó. Então, assim, como os tons de azul, eles estão úmidos, né, as cores, a gente vai colocando branco, mas não fica tão marcado, tá? Realmente, é para ele dar uma misturadinha aqui nos tons de azul, aí ele vai ficar um azul bem clarinho, não vai ficar aquele branco intenso demais, marcado demais. Ó, eu passo aqui para dar uma marcadinha, limpo o pincel e venho, ó, misturando, para não ficar muito branco. Última pétala, já passei o azul bebê. Agora, azul hortênsia. Ela é uma pétala bem grande, ela tem umas dobrinhas. Aqui, ó. Aqui também. Violeta cobalto. Limpo o pincel, espalho. Azul cobalto. Deixa eu trocar de pincel. Azul petróleo. Agora eu lavo o pincel e venho com o branco novamente para finalizar. Então agora eu vou fazer o esfumaçado do fundo primeiro, né? Os botõezinhos que tem ali por trás e depois eu venho fazendo as folhas, tá? Vou mostrar aqui as cores que eu usei. Então são essas aqui que eu vou usar no fundo, ó. Marfim, rosé e vermelho queimado, tá? Bom, vou começar com o marfim. Só para fazer a base.
Eu gosto de usar o marfim por baixo porque ele dá uma clareada depois na finalização. Nessa parte aqui, ó, onde eu vou terminando, ó, esfumado do fundo. Se eu venho com a cor rosé ou vermelho queimado aqui, ele fica mais marcadinho aqui na finalização. E eu não gosto, né? Eu gosto que termina bem sutil esse fundo aqui, tá? Então, ó. Vou passar aqui entre essa folha aqui e essa de cá, tá? Vou fazer esse pedacinho só pra mostrar como é. E o resto depois é tudo igual. Vou fazer isso em volta de todo o risco das rosas, tá? Então, ó, movimento circular para fazer o fundo, ó, espalha bem. Agora, o rosé. Sempre assim, tom mais claro, tom intermediário, que no caso aqui é o rosé, e depois o tom escuro, que é o vermelho queimado. Ó, começa escurinho aqui próximo da rosa. Se quiser fazer o fundo também antes de pintar as rosas, pode fazer. É até melhor, tá? E não vai ficar aquele fundo bem uniforme. Eu quero que fique meio manchadinho, tá? Então, ó. Venho. Aqui eu não vou colocar o rosé, vai ser só até aqui mais ou menos, ó. E venho. Vou dar uma limpadinha no pincel. Ó, e vou puxando pra cima, só a sujeirinha, ó. Tá vendo? Não coloco muito, não, tá? Aqui, ó. Só assim. Então, o rosé ele não vai chegar até aqui para ficar marcado, aquele fundo marcado, fica feio, tá? Então, eu venho e vou, ó, só misturando um pouquinho de leve aqui para ficar bem clarinho, para ficar mesmo o marfim aqui por baixo, tá? Agora, o vermelho queimado. Também começo sempre aqui de baixo, ó, escurecendo aqui, ó, da rosa para cima. Vou fazer um pedacinho, depois o resto é tudo igual, tá? Em todo o risco em volta dele vão ser esses tons aqui. Dou uma limpadinha no pincel e venho agora bem suave, ó. Porque eu não quero escurecer muito pra cima. Deixo bem suave. Tá? Ó, tá vendo? Fica meio manchadinho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um outro pincel e venho... Vou fazer uns botõezinhos aqui. Com o rosé, ó. Eu não tenho os botõezinhos riscados aqui, eu vou fazer a mão livre mesmo, tá? Faço uma bolinha aqui, ó. E agora sim aqui o botão. Não vai ser um botão assim, é só um botão de fundo, sabe? É um enfeite, uma parte que para decorar aqui a parte do fundo, tá? Mais um aqui. Quem tiver stencil de botãozinho, dá para usar também. Em vez de fazer a mão livre, fazer com stencil, fica bem bacana. Tá? Então tá, agora eu venho com o vermelho queimado, ó, e vou escurecer mais um pouquinho aqui, dar mais um pouquinho de efeito.
no outro, ó. Aqui embaixo. Ó, só de um ladinho já tá bom. E aqui, ó, só contorno. Agora, eu pego tinta do lado aqui do pincel, de um lado só, ó, tiro o excesso e eu vou fazer aquelas pontinhas, ó. Sobe e solta. Ó, sobe e solta. De novo aqui, ó. Vou pegar aqui do meio. Sobe, solta. Ó, aperta e solta. Pega de novo, se acabar a tinta, né? Não tiver bastante tinta. Sobe, ó, tá? Só assim. E aí a gente faz o cabinho, ó, com o vermelho queimado também. Pega aqui e puxa, tá? Agora, esse aqui é o pincel número, acho que é o número 6, tá? Da série 421, porque ele tá sem numeração aqui, mas eu acho que é o número 6. Eu vou pegar aqui de novo, ó, tinta de um lado, tiro o excesso e eu venho fazendo também uns detalhezinhos aqui de fundo, umas folhinhas, tá? Ó, eu vou pegar aqui e faço isso aqui, ó. Tá? Pego de um lado, esse lado é o que vai ficar pra baixo, tá? O que tá com a tinta é o que vai ficar pra baixo. Vou fazer mais uma aqui, ó. Faço uma curvinha, puxo pra cima de leve, tá? Do outro lado, pega a tinta do lado aqui, ó, do pincel de um lado. Ó, agora eu vou virar o lado da tinta pra baixo. Ó, pego aqui embaixo, coloco um pouquinho de pressão e vou soltando de leve, tá? Aqui no meio, ó, vou fazer só um detalhezinho. E tá ótimo, só assim tá ótimo. Bom, aqui eu já sombrei o fundo, ó, eu vou fazer aquelas folhinhas aqui também. Então, eu vou mostrar aqui para explicar um pouquinho melhor. Ó, pega a tinta de um lado só do pincel e esse lado que tem a tinta vai ficar para baixo aqui, ó, tá? Aí eu venho, ó, aqui, ó, já faço uma curvinha e solto. Já fica pronto, tá vendo? Ó, vou fazer uma pra cá agora, ó. Agora a tinta vai estar do lado de cima aqui do pincel, tá? Ó. Agora essa é do lado de cá. Puxa, solta. Vamos lá, mais uma no meio aqui agora, tá? Então, vou pegar aqui de um lado e agora vai ficar aqui do lado de baixo. Venho aqui no meio, ó, faço a curvinha pra baixo, puxa e solta, tá? E já fica pronta. Vou fazer aqui também, ó, mesmo processo. Vou fazer mais pequenininho aqui, tá? Mais delicadinho. Tá? Só assim. Agora eu vou para as folhas. Vou mostrar como eu fiz essas folhinhas aqui, ó. Então, eu vou usar aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu vou usar 3 tons apenas. Primeira cor que eu vou usar é o azul hortênsia, depois o cinza ônix e o branco, tá bom? Então, vamos lá. Já passei o clareador de base e venho, então, aqui fazendo preenchimento com o azul hortênsia.
Não é difícil de fazer, é bem facinho, tá? Ó, faço a base em tudo aqui. Vou fazer as duas de uma vez. Aqui tem um pedacinho de uma aqui por trás. Então, ó, espalhei bem. Não precisa colocar nem pouquinho tinta e nem muita, tá? É só assim uma base mesmo. Agora, com o cinza ônix, vou começar por essa que tá por trás. Ó, vou contornar aqui. E vou também sombrear aqui, ó, escurecer um pouquinho atrás da pétala. E vou marcar aqui o meio, tá, ó. Venho até em cima. E venho esfumaçando. E desse lado aqui, ó, eu vou escurecer aqui, de fora pra dentro, tá, ó. Venho puxando aqui o cinza ônix de fora pra dentro. Vou arrumar um pouquinho esse meio aqui, ficou muito pra cima. Agora é essa aqui, ó, meio, marco. Então, eu vou escurecer de dentro aqui, ó, puxar de dentro pra fora o lado de baixo. E do lado de cima aqui tem uma dobrinha na folha. Vou escurecer aqui embaixo, um pouquinho aqui em cima. Ó, vai ficar essa dobrinha aqui, depois a gente arruma direitinho, tá? É só uma sombra aqui embaixo. Ó, eu vou sombrear um pouquinho aqui também, mas bem de leve daí com o cinza ônix. Marcar mais um pouquinho essa aqui no meio, ó. Depois tem um pedacinho aqui embaixo de uma folha que tá escondidinha. Eu só venho já com o cinza ônix, porque eu não vou trabalhar nada nela. Só vou fazer aqui esse comecinho, porque é só um pedacinho mesmo, né? Ela tá por trás. Então, é só isso, tá? Lavo o pincel. Vou usar esse mesmo aqui. E agora, com o branco, eu vou iluminar. Então, eu pego aqui, ó, tinta de um lado. E vou passar desse lado que eu deixei mais claro, tá? Subir aqui, ó. Pegar mais um pouquinho de branco. E agora eu venho, ó, dando umas puxadinhas pra fora aqui, ó. Bem de leve, tá? Do outro lado, eu vou pegar a tinta de um lado do pincel e vou pegar aqui, ó, e vou puxar de fora pra dentro o branco, ó. Ó, pego aqui de fora e puxo e solto. Pego de fora, puxo e solto. Não precisa carregar muito o pincel não, ó, pra não ficar assim muito marcado, tá? Vamos pra outra folha aqui, ó. Mesma coisa, ó. Na parte mais clara, na parte de cima aqui da folha, eu passo um pouquinho de branco. Pego mais tinta branca, agora aqui, ó. Contorno. Sempre agora do meio, do lado mais claro, que tá no meio aqui, ó, de dentro pra fora.
puxo pra fora. E já vai ficando os risquinhos da folha. Do outro lado, aqui eu não vou colocar muito. Ó, de fora pra dentro. Ó, pressiona o pincel e puxa e solta, tá? Põe um pouquinho de força aqui, ó, e vai puxando e soltando ele, tá? Agora a parte que tá dobradinha aqui, ó. Venho com a tinta desse lado de cima, dou uma deitadinha aqui no pincel e venho contornando. Tá? Agora, deixa eu ver aqui, o pincel que eu vou usar aqui vai ser o número 4 da série 421. E eu venho com o cinza ônix. E eu vou marcar um pouquinho mais esse meio aqui, ó. Até em cima. E agora, onde ficou esse sinal de risquinho aqui, eu venho, ó, do meinho pra fora e marco mais um pouquinho, ó. Então, venho puxando, ó, de dentro pra fora. Desse lado também. Aqui. Vou marcar aqui o contorno também. Pontinha da folha. É uma folha bem simples, não tem muitos efeitos, não, são poucas cores, tá? Poucos efeitos. Agora a gente vai fazer uma gotinha de água na folha, tá? Com o cinza ônix mesmo. Vou fazer igualzinho eu fiz aqui na rosa, ó. Faço um meio círculo de cima para baixo. E depois um meio círculo de baixo para cima. Que é a sombra da gotinha na folha. E com o branco, um pouquinho de branco no pincel, agora aqui dentro, ó, embaixo, onde ficou mais claro, eu venho e faço um pouquinho aqui embaixo. Então, eu pego o filete e faço um pinguinho aqui em cima, 1 ou 2. E pronto. É isso. Vou mostrar essas 3 aqui também, que elas estão... Tem 2 que estão viradinhas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês verem como é que faz, tá? Já passei aqui o azul hortênsia, agora venho de novo com o cinza ônix, né? Vou escurecer essa aqui, ela tá por trás dessa, então eu já venho escurecendo aqui, ó. E ela tá por trás da pétala aqui da rosa, então eu também escureço desse lado, dos dois lados, tá?
Agora sim, eu venho aqui no meio, ó, faço aquela divisão e puxo de dentro pra fora. E nessa aqui eu vou puxar dos dois lados. Ó, dos dois, tanto do lado de baixo aqui, como aqui desse lado de cá. Tá? Agora, essa folhinha que tá por cima. Então, ela tem uma divisão aqui, ó. Eu vou marcar a dobrinha, aliás. Ó. Essa parte aqui, ó, é a parte de trás dela. Ela tá dobrada, tá? E aqui, ó, eu venho puxando do meio pra fora. Então, ela tá com essa partezinha dobrada por cima aqui, tá? Que é a parte de trás da folha, essa parte aqui. Então, ó, vou pegar aqui no meio dela, só que aí aqui também eu vou puxar pra cima de dentro pra fora, tá? E deixar mais escurinho aqui atrás da pétala da rosa. E aqui ela vai ter uma dobrinha também. Ó, contorno essa dobrinha. Escureço aqui atrás dessa dobrinha. E passo só um pouquinho do cinza aqui, ó. O cinza ônix, tá? Então, ó, base. E eu vou iluminar nessas folhas aqui, vou lavar o pincel. E vou iluminar primeiro com o próprio azul hortênsia. Naquelas outras três ali eu fiz com o branco, né, direto, e aqui não, ó, eu venho com o azul hortênsia. Ó, puxando agora de fora pra dentro. Ó, coloco um pouquinho de força e puxo. Pressiono um pouquinho o pincel e puxo pra dentro. Aqui. Do outro lado aqui também. Ó, vem trazendo de fora para dentro. Essa aqui de baixo a mesma coisa. De fora para dentro. E vou usar agora sim um pouquinho de branco por cima do azul hortênsia, em alguns lugares, tá? Aqui na dobrinha da folha. Aqui, ó, nessa dobra maior. Um pouquinho aqui também. Só assim tá bom. Aqui. Tá bom, tá? Só isso já é o suficiente. Agora eu venho com o cinza ônix e marco o meio aqui, como eu fiz ali nas outras folhas, ó. Pego aqui no meinho, puxo até em cima. E nessa aqui de baixo também. Só essa do meio que não, só um comecinho aqui, ó, porque tá escondido o meio dela com a dobrinha da folha ali, tá? Ó, agora eu venho puxando os risquinhos dos dois lados, de dentro pra fora.
contorno em alguns lugares com o cinza também. Agora eu vou fazer essas 3 folhinhas aqui de baixo. Eu vou mostrar porque elas são um pouquinho mais claras que aquelas ali de cima, tá? Elas são bem clarinhas. Então, ó, já passei o azul hortênsia, cinza ônix, bem suave, desse lado da folha, ó, do lado da rosa azul. Aqui, ó, bem suave também, desse lado de cá, do lado direito da folha. E aqui também, ó, do lado de cima, do meio aqui pra cima. Contorno a pétala da flor, da rosa. Ó, da metade pra cá, aqui só um pouquinho, ó, sujeirinha do cinza. Tá? E agora eu já venho com o branco. Nessa aqui eu não vou iluminar com o azul hortência, não. Eu já venho direto com o branco. Vou pegar aqui atrás da outra folhinha. Ó. Venho puxando de fora pra dentro. Aqui, também de fora para dentro. Do outro lado. Também de fora para dentro. A última folhinha agora aqui, ó. Faço a divisão com o branco aqui no meio e venho de dentro para fora. Então, para dividir, sim, eu vou usar o cinza ônix de novo, tá? Então, ó, venho aqui nessa do meio. Faço a divisão no meio da folhinha. Vou fazer os cabinhos aqui. Puxo para baixo. E vou fazer os risquinhos também. Daí os risquinhos é a mesma coisa que eu fiz nas outras, tá? Ó. Sempre de dentro para fora.
e contorno aqui em alguns lugares do lado de fora. Bom, agora só falta fazer essas folhinhas aqui da rosa que ficou para trás. Para isso eu vou usar o cinza ônix. Ó, já venho preenchendo com ele. Aqui é bem facinho, não tem segredo, é bem simples. E ilumino também com o azul hortênsia. Só um contorninho bem simples, não tem nada de detalhes aqui não, tá? Ó. Coloco, dou uma espalhadinha nele aqui de um lado. Aqui também, ó. E é isso. Tá? Já fiz todo o resto. É claro que falta um acabamento, tem que esperar secar. Eu espero todo o trabalho secar, depois eu venho com alguns efeitos que ficaram de repente faltando. Deixa eu afastar a imagem aqui para mostrar. Então aqui, ó, é isso, tá? A primeira parte, como eu falei, essa rosa aqui tá lá no Facebook, no grupo Seguidores Selma Moreto Pintura em Tecido. Lá vocês encontram o risco também, tá? Para vocês poderem tirar o risco e fazer o trabalho. Me sigam no meu Instagram também, selma.moreto34. E tem lá no Facebook a minha página, que é Selma Moreto Pintura em Tecido também. Me sigam lá também. E aqui no YouTube... deixe seu curtir, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, né? E sempre que possível vou estar aqui postando alguma coisa nova para vocês, tá bom? E é isso. Trabalho concluído. Até a próxima.